Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula sobre teologia bíblica do Novo Testamento. Nós pretendemos apresentar a você uma série de videoaulas a respeito desse assunto empolgante que é a teologia bíblica, particularmente olhando para o Novo Testamento. E essa série pretende ser uma série que aborda, em particular, a questão da teologia bíblica nos evangelhos sinóticos. Para isso, nós usaremos como livro-texto, nesta e nas próximas aulas, a obra A Vinda do Reino, de Hermann Ridderbos. Hermann Ridderbos é um autor dentro da tradição reformada, que aborda a questão da teologia bíblica, olha particularmente para dois segmentos da revelação do Novo Testamento em suas obras mais clássicas, publicadas em português pela editora Cultura Cristã. Uma dessas obras trata da teologia bíblica dos evangelhos sinóticos, olhando particularmente para o conceito de reino de Deus, ou reino dos céus, que nós vamos explorar nessa aula e nas próximas. E a outra obra clássica de Ridderbos trata da teologia do apóstolo Paulo. Usaremos o Ridderbos porque é um autor dentro da tradição reformada, como eu disse, que abraça pressupostos conservadores em relação à Escritura, abraça pressupostos que assumem a Escritura como palavra de Deus inspirada, inerrante, e esse é um ponto de partida que nós compartilhamos e que nós abraçamos de maneira inegociável. E nós entendemos que esse autor traz insights muito importantes para considerarmos a respeito da teologia dos sinóticos, do conceito do reino de Deus, do conceito de reino de Deus, que é um conceito controlador da teologia que aparece nos evangelhos sinóticos. E nós podemos aprender muito com ele, podemos aprender muito a partir dos ensinos de Ridderbos. E se o nosso objetivo é explorar o conceito de reino dos céus ou reino de Deus, é importante que nós reconheçamos que esse conceito não aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas a partir de um vácuo. Esse conceito aparece nesses evangelhos porque ele está profundamente arraigado tanto no Antigo Testamento quanto na literatura judaica do período posterior ao Antigo Testamento, o chamado período do judaísmo posterior, no qual vai surgir de maneira muito forte a literatura rabínica e a literatura apocalíptica. Portanto, nessa nossa videoaula, que dá início a essa série baseada nos escritos de Ridderbos, nós queremos explorar o reino dos céus, ou o conceito de reino dos céus, sobre o seu pano de fundo, que é exatamente o Antigo Testamento e o judaísmo posterior. Ao final da nossa aula, nós vamos perceber que não existe nenhum a priori escatológico que é abraçado por Jesus quando ele anuncia o reino dos céus ou o reino de Deus nos evangelhos. E veremos o que Ridderbos quer dizer quando ele chega a essa conclusão. Vamos, portanto, estudar o conceito de reino de Deus ou reino dos céus, tal como ele aparece no Antigo Testamento e, consequentemente, como ele é trazido por Jesus, por João Batista e pelos autores do Novo Testamento para o contexto dos evangelhos sinóticos. É importante nós começarmos considerando as proclamações que Jesus fez a respeito da vinda do reino de Deus ou da chegada do reino de Deus. Tanto no início de Mateus quanto no início do Evangelho de Marcos, a pregação de Jesus é apresentada como que se iniciando por meio dessas proclamações, por meio dessas asseverações radicais. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No Evangelho de Marcos, registra-se que Jesus teria
começado a sua proclamação pública dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São afirmações bastante parecidas, bastante semelhantes, e ambas asseveram, ambas afirmam a iminência da chegada daquilo que Jesus chama de reino dos céus ou reino de Deus. Nós vamos ver nas nossas próximas aulas que essas duas expressões são, ao final das contas, podem ser consideradas, no final das contas, como sinônimos, expressões sinônimas nos evangelhos sinóticos. Reino de Deus e reino dos céus significam, a rigor, a mesma coisa. Nós vamos ver a razão por que Mateus usa uma e por que os outros evangelistas usam outra nas nossas próximas aulas. Mas o ponto aqui para nós é que Jesus começa a sua proclamação pública afirmando a iminência da chegada do reino dos céus. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você acredita que Jesus foi compreendido pelos seus contemporâneos quando ele afirmou que o reino dos céus estava às portas, que o reino do céu estava para irromper, estava chegando? Será que os contemporâneos de Jesus entenderam a sua proclamação? Eu creio que se alguém sair por uma das grandes cidades do Brasil, por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, ou por Curitiba, ou Belo Horizonte, dizendo por aí que o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está chegando, essa pessoa vai ser vista de uma maneira um pouco... vai ser vista como alguém bastante excêntrico pelas pessoas que estiverem ali nas praças ouvindo esse tipo de pregação. A pessoa vai ser vista como um profeta do Apocalipse ou alguém que está anunciando talvez o fim do mundo. Porém, não foi assim que Jesus foi compreendido ou foi visto pelos seus contemporâneos quando ele afirmou a chegada do reino dos céus. Nós podemos dizer que, em linhas gerais, essa proclamação é entendida pelos contemporâneos de Jesus e João Batista. Talvez não entendida num primeiro momento exatamente com o sentido com que Jesus, em especial, deu a essa expressão, deu a esse conceito teológico. Mas o fato é que tanto Jesus quanto João Batista, quando proclamaram o reino dos céus, eles anunciaram a chegada de um conceito, a iminência de uma realidade, de uma ideia teológica que, vamos dizer assim, fazia parte do mundo conceitual dos seus contemporâneos. Era um conceito que estava dentro da visão de mundo, vamos dizer, do quadro de compreensão da realidade dos contemporâneos de Jesus e João Batista. Trocando em miúdos, o que eu quero dizer é, eles entenderam a mensagem. Essa expressão reino dos céus era uma expressão comum para o judeu da época de Jesus e João Batista. Era uma expressão que fazia parte do métier, em especial dos judeus mais instruídos, mais entendidos das coisas da religião no tempo de Jesus e de João Batista. Por que eles conheciam essa expressão? Por que essa expressão não era uma expressão estranha ou incomum para eles? Nós vamos ver isso ao longo dessa nossa aula. O fato é que essa expressão ela deriva de uma expressão cunhada no período interbíblico, que é a expressão Malkut Shamayim, que significa literalmente reino dos céus. Tanto o Antigo Testamento quanto a literatura judaica dão pano de fundo que empresta significado a essa expressão. Essa expressão ela deriva o seu sentido, o seu significado, tanto do Antigo Testamento quanto do judaísmo posterior, quanto dos escritos que surgiram no período que nós chamamos de judaísmo posterior, os escritos judaicos que surgiram após a literatura canônica do Antigo Testamento já estar concluída, já estar encerrada. Ok? O que nós devemos fazer agora? Nós temos que nos voltar para o Antigo Testamento
e procurar compreender de que maneira o Antigo Testamento traz significado, empresta sentido teológico a essa expressão tão importante nos evangelhos sinóticos, tão importante presente nos ensinos de Jesus, a expressão reino dos céus ou reino de Deus. De que maneira que o Antigo Testamento nos ajuda a entender o que Jesus quis dizer por meio dessa expressão. Vamos estudar isso? Vamos aprender isso? Em primeiro lugar, é importante que nós digamos, ou que nós enfatizemos, que a expressão reino dos céus, nesse formato, ela não aparece no Antigo Testamento. Não aparece nesse formato. Ela vai ganhar esse corpo e ganhar esse formato específico no contexto do judaísmo posterior, como nós veremos ao término, nas partes finais dessa aula. Contudo, o conceito está muito presente ali no Antigo Testamento. E, de fato, ele está enraizado no Antigo Testamento. É um conceito que nós encontramos na lei, encontramos nos escritos, encontramos nos profetas e, portanto, em todo o material do Antigo Testamento, em todos os segmentos do Antigo Testamento, a ideia de que Deus reina, de que Deus é rei e de que o seu reinado é algo concreto, é algo real, está presente. A realeza é atribuída a Yahvé, esse é o nome próprio de Deus no Antigo Testamento, um nome sagrado que o Antigo Testamento, por meio do qual o Antigo Testamento se refere a Deus de maneira mais comum. A realeza é atribuída a Yahvé, por exemplo, na Torá, no Pentateuco. Yahvé é designado claramente rei pelos salmos e pelos profetas. Então, nós podemos ver aí alguns exemplos, principalmente nos salmos e nos profetas, essa ideia de que Deus é um Deus que reina é extremamente presente. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Vemos aí Salmo 103, Salmo 145, claramente afirmando que Yahvé Deus, o único Deus que existe, é um Deus que reina, que tem domínio sobre tudo, cujo domínio subsiste por todas as gerações. Reinado é claramente atribuído, portanto, a Deus. Se nós olharmos para os profetas, essas declarações estão presentes também. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. É declarado lá em Daniel, capítulo 4, versículo 3. No livro de Obadias, o verso 21 diz: Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Nós vemos, portanto, que o Antigo Testamento atribui o reino a Deus. Porém, nós vamos ver que esse reinado que é atribuído a Deus é atribuído com sentidos distintos. E é importante nós percebermos essas diversas nuances por meio das quais o reinado, o reino, é atribuído a Yahvé. Eu prefiro a expressão reinado porque ela dá a conotação de um exercício de realeza por parte de Deus. E esse é o conceito mais forte que nós vemos presente ali. E vamos, portanto, ver essas diferentes nuances por meio das quais a ideia de um reino, por meio das quais a ideia de um reino é atribuído a Deus, a Yahvé. Vamos lá. O reinado de Deus e o espaço. Nós vemos que o Antigo Testamento ele vai declarar que Deus é rei e essa declaração dá para nós a conotação, a ideia de um reinado que tem um sentido espacial. Então, de modo bastante estrito e especial,
O Antigo Testamento vai declarar que Yahvé é o rei de um povo específico, de uma nação específica que habita um território específico, que é a nação de Israel. Então há um reconhecimento explícito, claro, de que Yahvé deveria ser, e é de fato, e deveria ser assim reconhecido pelo povo como o rei da nação Israel. E a princípio, Yahvé deveria ser o único rei de Israel. Israel não precisaria, a rigor, de um rei humano. Estava nos planos de Deus que Israel tivesse um rei humano. Mas, acima de tudo, esse rei deveria ser um rei que rege em nome de Yahvé, que é o verdadeiro Deus de Israel. Veja, o Senhor seu Deus está com ele, Israel. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Vemos aí uma declaração ainda no período do Pentateuco, ainda nos escritos do Pentateuco, uma declaração em números. Yahvé é o rei que deve ser aclamado por Israel. E nós vemos uma reprovação de Deus ao povo, a palavra dirigida por Deus ao profeta Samuel, dizendo: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, Samuel, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, em uma atitude de rebeldia, em uma atitude pecaminosa, em que o povo de Israel inveja as outras nações. Eles exigem que Samuel lhes dê um rei. E essa postura rebelde de Israel é vista por Deus como uma rejeição rebelde do povo ao reinado que deveria ser exclusivo de Yahvé sobre o povo. Então, em um sentido restrito, estrito e especial, Yahvé é, acima de tudo, e mais explicitamente, melhor dizendo, o rei de Israel. Mas o Antigo Testamento atribui ao Senhor um reinado em um sentido ainda mais amplo. Num sentido amplo, Yahvé é o rei que reina sobre todo o universo. Ele é um rei cósmico. O seu reinado não encontra limites espaciais, não encontra limites físicos. Ele reina sobre a realidade total, sobre o cosmos. Então veja alguns versículos em que isso é enfatizado. Nós já até reproduzimos alguns aí. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre o quê? Sobre tudo. Não encontra fronteiras ou limites. É um domínio que é exercido sobre todas as coisas criadas. Viu o Senhor assentado no seu trono. E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. É uma visão que o profeta Eliseu tem da glória de Deus reinando sobre todas as coisas e governando sobre tudo. Então, se por um lado Deus é descrito como, em especial, o rei de uma nação, que nos seus melhores momentos reconhece essa realeza, e nos seus momentos mais rebeldes, mais negativos, se levanta contra essa realidade. Em um sentido especial, Deus é o rei de Israel, como seu povo particular, o povo da aliança com o qual Deus escolheu caminhar. Mas, de fato, as proclamações mais ousadas e mais contundentes do Antigo Testamento apontam para o fato de que esse Deus, que é particularmente um Deus que se revela como Deus de Israel, é aquele que realmente criou todas as coisas e, por direito de criação, reina sobre tudo. É o rei que exerce o seu governo sobre toda a realidade, sobre todo o cosmos. Uma outra nuance descreve para nós como que esse reinado de Deus se relaciona com o tempo. Como que esse reinado de Deus se relaciona com o tempo. Quando começa e quando termina o reinado de Deus? E você já sabe a resposta, né? O reinado de Yahvé é atemporal. Ele não encontra limites no tempo. Deus reina desde a eternidade até a eternidade. Ele é o rei que
governa sobre o cosmos desde que o cosmos veio a existir, tão somente pelo poder da sua palavra, e ele reinará sobre esse universo por toda a eternidade. O seu reino não tem começo e não tem fim. Isso é declarado expressamente em vários textos do Antigo Testamento. Um deles nós já lemos. Esses dois nós já lemos, né? Os Salmos afirmando que o domínio de Deus subsiste por todas as gerações e essa declaração do governo de Deus, do reinado de Deus, que é colocada nos lábios de Nabucodonosor no livro de Daniel. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Porém, se por um lado o reino de Yahvé é descrito como um reino atemporal, por outro lado, há uma nuance na revelação do Antigo Testamento que apresenta o reinado de Yahvé, desculpe aí pelo typo, né, pelo erro de digitação, há uma nuance que descreve o reinado de Yahvé como um reino vindouro, Então, nós vamos ver esse aspecto do reinado de Yahvé que é muito significante para nós à luz daquilo que nós queremos entender como conceito de reino de Deus, tal como ele aparece no Novo Testamento. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Veja aí Isaías descrevendo o reino de Deus, o domínio de Deus como algo vindouro, como algo que se materializará em um futuro, do ponto de vista do profeta. Nós vimos também Obadias 21, versículo que já foi colocado aqui, que declara o reino de Deus como algo que virá para julgar o monte de Esaú e que virá na medida em que salvadores se apresentam sobre o monte Sião. É uma realidade que é vista como uma realidade futura, vindoura. Portanto, por um lado, o reino de Deus é visto como um reino eterno, e por outro lado, o seu reinado é visto como algo que se materializará na história. Parece até que são verdades paradoxais, mas nós vamos ver em que sentido esse reino vindouro é apresentado a nós no Antigo Testamento. Nós vamos ver mais claramente o que isso significa, a realidade do reino de Deus como uma realidade de algo que está por vir na perspectiva dos profetas do Antigo Testamento. Então, vimos aí até agora duas nuances por meio das quais o reino de Deus é descrito no Antigo Testamento. Há um sentido espacial, por assim dizer, que descreve Deus como rei, particularmente do povo de Israel, mas também como um rei cósmico que reina sobre todas as coisas, que reina sobre todo o universo. E, do ponto de vista do tempo, o reino de Deus é descrito como algo que não tem começo e nem fim, mas é também descrito como uma realidade que virá de maneira concreta, de maneira histórica, no futuro, na perspectiva dos profetas do Antigo Testamento. Essa expectativa em torno da vinda do reino é o centro da promessa de salvação do Antigo Testamento. Portanto, quando o crente do Antigo Testamento anseia por salvação, quando ele, no seu íntimo, anela por uma manifestação de poder de Deus, no sentido de salvar o povo que se vê oprimido pelos seus inimigos, oprimido por uma realidade pecaminosa, por uma realidade caída em pecado que o cerca. Quando o rei de Deus, quando o povo de Deus fiel, quando o Israel fiel anseia pela manifestação salvadora do poder de Deus, essa expectativa de esperança e salvação é concretizada na expectativa de algo que o Antigo Testamento conceituou como a vinda do reino. Portanto, quando se espera pela vinda do reino de Deus, o que se espera é por uma manifestação poderosa de Deus na história, que vem julgar os inimigos do povo de Deus
que vem trazer justiça e vingança contra aqueles que oprimem o povo de Deus, contra aqueles que são os perpetradores da injustiça, por um lado, e também anela-se, anseia-se por uma manifestação poderosa de Deus trazendo salvação, trazendo restauração, trazendo reconciliação, trazendo conserto a esse mundo quebrado. O povo de Deus no Antigo Testamento espera por isso, embora essa expectativa é, acima de tudo, por uma expectativa de salvação nacional, por uma expectativa acima de tudo, de salvação do povo de Israel particularmente. Mas o fato é que, como nós colocamos aqui, o centro da promessa de salvação do Antigo Testamento gira em torno da expectativa da expectativa pela vinda do reino de Deus. Ok? É importante nós guardarmos essa ideia e mantê-la bem próxima aí, bem viva nas nossas mentes, porque ela é muito importante para a nossa compreensão da ideia de reino de Deus, do conceito de reino de Deus, tal como ele vai aparecer no Novo Testamento, ok? Então guarde essa ideia. O centro da promessa de salvação no Antigo Testamento, ele se cristaliza em torno da expectativa pela vinda de Deus, pela vinda do reino de Deus, ok? Como isso aparece nos profetas? Nos profetas, essa ideia de que há um reino vindouro, há um reino de Deus que se manifestará historicamente no porvir, acima de tudo, essa ideia tem um aspecto nacional, como eu disse. Os profetas aguardam pelo tempo em que o reino de Deus virá para salvar o povo de Israel. Então é o que nós vimos ali no texto de Obadias, e veja essa profecia de Sofonias. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. É uma daquelas profecias que usam o assim chamado passado profético, né? O vav consecutivo, né? Se eu me lembro bem das minhas aulas de hebraico, que não é o meu forte. Mas esse passado profético, ele anuncia uma realidade futura como algo já realizado. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Então, esse rei de Israel, ele se apresenta no meio do povo a fim de afastar as sentenças que eram contra Israel e que foram lançadas pelo inimigo de Israel. Então é uma ideia de um reino que vem com o propósito de trazer salvação nacional. Porém, uma outra expectativa em torno da vinda do reino é apresentada pelos profetas com um caráter supratemporal, um caráter que extravasa em muito os limites da nação de Israel e que, na verdade, vai muito além da solução de problemas temporais. Tem um caráter muito mais metafísico, vamos dizer, muito mais sobrenatural, supratemporal. Então veja algum dos textos que nos mostram profecias que têm esse caráter. Veja essa profecia de Miqueias, por exemplo. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. É uma coisa maior do que algo ligado tão somente ao povo de Israel. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então nós vemos aí um reinado de Deus estabelecido e que alcança muito além das fronteiras de Israel.
É um reino de Deus estabelecido para o qual afluem as nações, afluem os povos. Os povos vão até a casa do Deus de Jacó, vão até o monte do Senhor, a fim de andar nas suas veredas, porque de lá procederá a lei que governará sobre os povos. Então, vemos aí em Miqueias uma profecia a respeito de um reino de Deus que vem, e que vem com o propósito de governar sobre uma realidade que ultrapassa em muitos limites Israel. É um reino transnacional, é um reino supranacional, e que nós vamos ver que, na verdade, é supratemporal, tem uma dimensão maior do que os limites da própria realidade que nos cerca. O futuro reino de Deus será inaugurado pelo dia do Senhor. Então, há no Antigo Testamento a proclamação da chegada desse tempo que é descrito como o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, ele inaugura o reino de Deus. E esse dia do Senhor representa, por um lado, julgamento sobre as nações ímpias, perversas, que oprimem o povo de Deus, e julgamento também sobre o próprio Israel apóstata, porque nem todo Israel é o verdadeiro Israel fiel a Deus. Então, nesse dia do Senhor, o reino de Deus virá para trazer justiça sobre os ímpios e para trazer também salvação para o povo oprimido do Senhor. Então, veja essa associação entre o dia do Senhor, por um lado, e o reino de Deus, por outro. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Então veja aí que o dia do Senhor traz julgamento. Mas o dia do Senhor traz também salvação. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Deus trará alguém para reinar. Esse alguém trará salvação ao povo que estava aflito. Então, há uma associação entre o reino de Deus que vem e o dia do Senhor. No dia do Senhor, esse reino virá para trazer salvação ao povo oprimido de Deus e trazer julgamento aos opressores, aos injustos, aos ímpios, aos perversos, sejam eles israelitas, sejam eles de outras nações. A partir dessa perspectiva mais espiritual, muitas profecias descrevem o reino vindouro como uma realidade supratemporal, uma realidade que ultrapassa os limites dessa nossa realidade, das questões políticas, das questões ligadas particularmente a Israel, uma realidade que transcende os limites da nossa própria realidade física e aponta para uma era totalmente nova, quando ocorrerá ressurreição dos mortos, tanto para julgamento condenatório final, quanto para a outorga de uma salvação que é indestrutível. Então, esse reino de Deus, no primeiro momento, ele é anunciado como um reino que vem para resgatar Israel e, vamos dizer assim, em nuances paralelas de profecia, nós vemos esse reino ganhando um contorno espiritual que, no final das contas, ultrapassa a nossa própria era e alcança um tempo em que os mortos ressuscitarão, sejam para receber uma salvação indestrutível, seja para receberem condenação se eles tiverem sido ímpios e incrédulos. Então, a profecia a respeito desse reino vindouro é uma profecia complexa.
que por um primeiro momento parece apontar exclusivamente para uma questão de salvação do povo de Israel, mas no limite, na sua dimensão mais ampla, mais poderosa, ganha um contorno espiritual, ganha um sentido altamente espiritual que ultrapassa os limites da nossa própria era. Então é importante percebermos essa qualidade complexa da profecia a respeito da vinda do reino de Deus. Em seu ponto culminante, essa profecia fala da aniquilação dos poderes no mundo presente e o estabelecimento de um céu e de uma terra totalmente novos, nos quais a bênção de Israel será compartilhada pelos gentios e Deus será reconhecido por todos como o eterno e único Rei. Então, no ponto culminante da profecia a respeito da vinda de Deus, da vinda do reino de Deus, o que nós vemos são os profetas anunciando um reinado absoluto de Deus, reconhecido por todos, indiscutível, indisputável, e que culmina na vinda de uma terra nova, de um céu novo, e que traz bênção não apenas sobre a nação de Israel, mas também sobre os gentios. Então vejamos um texto bíblico que nos dá um exemplo dessa realidade. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. Veja aí a linguagem de realeza. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. É algo que alcança muito além dos limites de Israel, portanto. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Portanto, temos aí o anúncio de um reino que é supratemporal, que ultrapassa a realidade presente e que será estabelecido para trazer à luz uma nova era, uma nova realidade de domínio, ok? Então nós vemos aí os profetas apresentando para nós a realidade do reino de Deus como algo que num primeiro momento parece ter uma conotação muito mais nacional, mas no ponto culminante das profecias aponta para uma realidade supratemporal. O reino de Deus, portanto, vem, no final das contas, para estabelecer uma realidade totalmente nova, aniquilar poderes que se opõem a Deus e trazer uma salvação eterna, não apenas para judeus, mas também para as nações gentílicas, ok? E como que esse reino dos céus que virá, esse reino vindouro, se relaciona com o Messias? Nós temos então, nesse sentido, vamos dizer assim, duas correntes de profecia, dois rios paralelos, dois afluentes de profecia que vão se encontrar em um determinado momento. Esses córregos paralelos formarão um rio muito mais caudaloso, que são apresentadas para nós nos oráculos proféticos do Antigo Testamento. Então, parece, num primeiro momento, que não há associação entre as duas promessas. Há uma promessa a respeito do Messias e há uma promessa a respeito do reino de Deus. E num primeiro momento, a gente não parece enxergar com muita clareza que existe uma correlação entre elas. Porém, tudo que é dito sobre o reinado futuro de Yahvé é dito sobre o reinado do Messias. E aí parece que começa a haver uma correlação para nós entre essas duas correntes de profecias.
entre essas duas correntes proféticas. Então veja aí o texto de Isaías, capítulo 11, dizendo que não se fará mal nem dano algum sobre o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações a quem? A raiz de Jessé. E aí é uma profecia messiânica, uma profecia a respeito do Messias que vem na descendência de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Agora, o que se aplica ao reino vindouro de Deus, se aplica ao rei Messias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aí, aquele caráter supratemporal ao qual nós nos referimos, quando nós vemos esse ponto culminante sobre as profecias sobre a vinda do reino de Deus, é aplicado ao reinado do Messias prometido, porque veja aí que é uma profecia a respeito de Belém, a cidade de Davi, a cidade da qual provém o Messias, uma profecia a respeito do guia que guiará Israel, que há de reinar sobre Israel, e nós vemos que o seu reinado ele alcança tempos antigos, ele vem desde os dias da eternidade. Então, vai ficando claro para nós que há uma associação entre o reinado messiânico e o reinado vindouro de Deus. E, no final das contas, a conclusão que nós somos forçados a chegar, se nós considerarmos o balanço das profecias sobre o Messias e sobre o reino vindouro de Deus, é que Deus exercerá o seu reinado por meio do rei Messias. Portanto, nós vemos que o Antigo Testamento acaba fazendo uma associação, ainda que de modo indireto, ainda que nós sejamos induzidos a ela, entre o reinado do Messias e o reinado vindouro de Deus. Deus exercerá o seu reino por meio da figura do Messias prometido. Essa é a conclusão que o Antigo Testamento nos leva a chegar. E nós temos que dar uma atenção especial ao modo como o reino dos céus é anunciado nas profecias de Daniel. Por quê? Porque elas têm um espaço especial no ensino de Jesus. As visões do profeta apontam para um reino vindouro que tem uma importância especial no ensino de Jesus, como eu disse. Existe ali um contraste entre a finitude dos reinos terrenos e a eternidade do reino de Deus. Então veja aqui o que é dito a respeito de Nabucodonosor. Será expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 anos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então aqui a gente vê Daniel falando a respeito de algo que aconteceria com Nabucodonosor, e aconteceu mesmo. Ele perdeu a sua sanidade mental, ele passou a viver como se fosse uma fera do campo, e isso com o propósito de mostrar que o reino pertence a quem? O reino pertence a Deus. O mais poderoso imperador daquele período é reduzido a uma condição bestial, porque quem de fato reina é o Deus eterno, e ele confere o seu reinado a quem quer. Todos os poderes estabelecidos no mundo, sejam poderes angelicais, sejam poderes humanos, são poderes derivados do poder eterno que pertence somente a Deus. Ele é o rei sobre todas as coisas. E, portanto, Daniel contrasta esse reinado transitório dos homens com o reinado de Deus, que é um reinado eterno. Porém, em um dado momento, a profecia de Daniel vai mostrar que
esse Deus eterno que reina sobre tudo, confere o poder e o domínio a uma figura misteriosa, uma figura mística, que é descrita nas visões de Daniel como filho do homem, uma figura transcendente que recebe o poder e a autoridade da mão do ancião de dias. E essa figura é certamente uma figura messiânica que aparece nos escritos de Daniel. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja, filho do homem é um dos títulos preferidos que Jesus escolhe para designar a si mesmo. E quando nós olhamos para o contexto no qual essa expressão aparece nos escritos de Daniel, nós vemos que não se trata de um título que Jesus escolhe para, de uma forma especial, designar a sua humanidade. Nós sabemos que Jesus é o Deus encarnado e que a pessoa do Redentor ela é 100% homem e 100% Deus. E a humanidade de Jesus é claramente estabelecida nos evangelhos. Mas quando Jesus se designa como filho do homem, olha, ele está usando um título que é extraído de um contexto do Antigo Testamento que aponta para um título, para uma realidade de extrema glória, de domínio, uma realidade de um Messias que reina sobre toda a realidade. Então, é muito significativo que Jesus ele se autodesigne como filho do homem. E, sem dúvida, ele está apontando para as profecias de Daniel. Então, seria o filho do homem uma profecia a respeito do Messias? Se considerarmos o modo como Jesus interpreta essas passagens e aplica essas passagens para si mesmo, sem dúvida nenhuma, nós vemos Jesus se designando como filho do homem, ao mesmo tempo ele deixa claro que ele é o Messias da casa de Davi que deveria ser esperado, e isso faz com que nós associemos essa figura messiânica que aparece como uma promessa aos judeus a essa figura gloriosa, essa figura que domina sobre o cosmos e que subverte os domínios dos homens, os reinos da terra, e que recebe de Deus um reino que não passará. Em outras palavras, esse Messias a ser aguardado, que cumpre as promessas feitas por Deus a Davi, é, no final das contas, um Messias que reinará não apenas sobre Israel, mas que reinará sobre todas as nações. E terá um reinado que não passará, um reinado que não tem fim. Ok? Então, o que nós podemos concluir a partir do ensino do Novo Testamento a respeito do reino vindouro de Deus? Embora a expressão reino dos céus não apareça nesses termos no Antigo Testamento, o conceito de reino de Deus está bem presente ali. Tal conceito implica a ideia de um reino vindouro de Deus, consistindo em sua realeza universal para o bem de seu povo e a destruição dos poderes que se opõem a Deus. Portanto, o que significa a expressão reino dos céus à luz daquilo que nós vemos no Antigo Testamento? Implica essa ideia de que o reino de Deus é uma realidade já presente, é uma realidade que implica domínio de Deus sobre todas as coisas, mas aponta também para uma intervenção poderosa de Deus na história. Com qual propósito? O propósito de subverter os poderes que se opõem a Deus e ao seu povo eleito, trazendo salvação ao povo, trazendo justiça sobre esses inimigos, sobre esses poderes opositores a Deus, e aponta, portanto, para uma realidade de manifestação do poder de Deus
né, que traz à luz um reino que não passará, um domínio que subsiste para frente. Veja, essa é a grande expectativa de fé do Antigo Testamento. Porque Deus já é rei, ele se tornará rei, num sentido intensificado e absoluto, num sentido escatológico. Portanto, essa é a grande expectativa do Antigo Testamento. É nisso que o judeu piedoso e fiel coloca a sua esperança. Ele aguarda a vinda do reino de Deus. Vinda essa que se materializa no Novo Testamento e que é anunciada por Jesus, ok? Então eu quero ver com vocês agora, para concluirmos essa aula de maneira bem objetiva e bem rápida, algumas coisas que são ditas a respeito desse reino dos céus na assim chamada literatura judaica do período posterior. Vamos ver? É nesse período que a expressão Malkut Shamayim, reino dos céus, se torna padrão. Essa expressão se torna padrão. No Novo Testamento, essa expressão será traduzida como Basileia Turanu ou Tuteu, reino dos céus ou reino de Deus. O significado da expressão no Novo Testamento é muito maior do que na literatura rabínica. Então, isso é importante a gente considerar. No Novo Testamento, essa expressão é uma expressão com sentido teológico profundo e central. Profundo e central. Reino dos céus, reino de Deus é um dos conceitos teológicos centrais do Novo Testamento. Ele representa uma ideia-chave que aponta para a concretização, para a consumação do plano redentor de Deus. Não é nesse sentido que essa expressão é usada no contexto da literatura rabínica. Qual o sentido dessa expressão na literatura rabínica? Do ponto de vista mais técnico ou moral, o modo como é principalmente usado pelos rabínicos, reino dos céus significa simplesmente o reconhecimento de que Deus tem o direito de reinar. Ele é o rei da descendência de Abraão. E, portanto, o judeu ele tem que assentir a Torá. Por quê? Porque a Torá é a lei de Deus. E Deus é o rei da descendência de Abraão. E, portanto, quando o judeu, o rabino falava a respeito do reino dos céus, ou do reino de Deus, o que ele quer dizer é que o judeu tem que se submeter ao reinado de Deus, porque Deus é quem deu a lei aos judeus, e ele é, por direito, o rei da descendência de Abraão. Então, é um sentido muito técnico, bastante restritivo e que tem um cunho mais moral. Eu, como judeu, tenho que seguir a lei de Deus porque ele é meu rei. Mas há também um sentido escatológico que vai aparecer principalmente no contexto da apocalíptica judaica, da literatura chamada literatura apocalíptica, literatura dos judeus do período posterior também, mas a chamada apocalíptica judaica. E esse sentido mais escatológico expressa o anseio pela manifestação do reino vindouro de Yahvé, que libertará e salvará Israel e pelo qual os judeus oram. Então, ao reconhecimento dessa corrente, dessa expectativa profética que já aparece no Antigo Testamento e que vai ganhar força nesse período do judaísmo posterior. E uma das orações que se faz na sinagoga é: venha o teu reino. Uma expressão que foi depois eternizada, que foi cristalizada por Jesus na oração que ele ensinou os seus discípulos a fazerem. Mas já se orava assim na sinagoga, expressando uma expectativa pela vinda do reino de Deus. Venha o teu reino. E esse sentido é um sentido muito mais escatológico, um sentido de expectativa de algo maior que virá. Mas o que é esse algo maior que virá? O que os judeus desse período esperavam? Eles esperavam muitas coisas. Essa expectativa ela é bastante diversificada. Então, quando nós olhamos para a literatura judaica
apocalíptica, pseudepígrafa, quer dizer, escrita com nomes falsos, escrita com nomes inventados, não inventados, extraídos do Antigo Testamento, mas são escritos atribuídos a pessoas importantes do Antigo Testamento, mas por esses judeus do período posterior, a gente tem que olhar para esses escritos para entender o que os judeus esperavam. Então, veja, por exemplo, algumas expectativas bem diversificadas. Nas Odes de Salomão, a expectativa é em torno de um reinado messiânico terreno e nacional. Aguarda-se tão somente um Messias que vai reinar sobre o povo de Israel num sentido terreno, num sentido nacional. Um povo oprimido por nações estrangeiras aguarda o retorno do seu rei messiânico que o libertará dessa opressão dos gentios. Quando você olha para o testamento dos 12 patriarcas, um outro pseudepígrafo dessa época, você vê ali também um reino messiânico, mas um reino messiânico com conotações já metafísicas. Ele restaura a nação, mas traz também uma restauração que tem efeitos sobrenaturais. E quando você olha para o pseudepígrafo de Enoque, para o Apocalipse de Enoque, o Messias é associado a um reino celestial, sem nenhuma relação com esse mundo. Então, veja, os judeus que estão por trás do escrito de Enoque, eles já têm uma influência bastante forte de uma filosofia de cunho helenístico. E eles desassociam o reino do Messias a essa realidade presente, a realidade do mundo criado por Deus. Então, para eles, o Messias traz um reino que é um reino no mundo cósmico, no mundo das ideias. Não no mundo cósmico, né? Ele traz um reino que é um reino celestial. É um reino desmaterializado, um reino etéreo. Porque eles já estão impregnados com aquela filosofia platônica de que a matéria é ruim e a salvação é a salvação da materialidade. É você existir no campo espiritual, no campo das ideias. Então esses judeus já helenizados por trás do livro de Enoque, eles aguardam um reinado messiânico que é um reinado desencarnado e desmaterializado desse mundo presente, tá? No Apocalipse de Baruque, a gente vê meio que uma síntese entre essas várias ideias. O Messias reina na Terra para fazer uma transição para um reinado eterno e celestial. Então, Baruque ele junta essas ideias. E oh meu Deus, vai ficando tarde, a língua vai travando, né? Então, veja só, no escrito apócrifo de Esdras, né, o reino de Deus, ou o reino do Messias, tem o mesmo sentido que Baruque, mas aqui o reinado messiânico é nesse mundo, nessa terra, mas nessa terra renovada. E essa é a visão que se popularizou no rabinismo, mas ainda assim sem muito consenso. Então você vê, por exemplo, divergência entre os judeus do período de Jesus. Você vê que os fariseus eles aguardam a ressurreição e os saduceus não acreditam na ressurreição. Os judeus, os fariseus, eles acreditam, por exemplo, nos anjos. Já os saduceus não acreditam em anjos. Então há essas divergências e essas divergências alcançam a expectativa em torno da vinda do reino. Né? Há essa expectativa mais cristalizada em torno dessa escatologia presente no livro de 4 Esdras, né? Mas essa expectativa ela não é dominante, né? Então, para recordarmos, para vermos com mais clareza, o que é colocado ali na literatura de 4 Esdras? O Messias ele faz uma transição
de um reinado que começa nesse mundo, né, e que se cristaliza numa terra renovada, numa terra escatológica renovada, né? Talvez esse seja o sentido mais próximo do Novo Testamento, mas ainda assim, Jesus ele dá uma interpretação para a ideia de reino dos céus que extrapola em muito esses conceitos que aparecem na literatura judaica do Apocalipse, do período posterior. Então vamos ver qual que é a conclusão que nós podemos chegar a respeito desse ensino que aparece sobre o reino dos céus no judaísmo posterior. O quadro escatológico construído no período do judaísmo posterior é extremamente diversificado. Por reino dos céus, aguarda-se muita coisa. Aguarda-se um reinado nacional, aguarda-se um rei que vem salvar o povo, aguarda-se um reinado celestial desconectado com esse mundo, aguarda-se um Messias que fará uma transição entre esse mundo e um mundo renovado. Há várias expectativas diferentes. É nesse contexto histórico que se insere a pregação de Jesus sobre o reino dos céus. Então isso é muito importante. Veja que quando Jesus anuncia que o reino dos céus está próximo, está às portas, é iminente, ele fala a respeito de uma realidade que é conhecida por todos os judeus da sua época. É claro que não há consenso entre eles a respeito do que é isso. Há várias ideias circulando sobre o que seria o reino dos céus, o que o judeu deveria esperar. Mas o fato é que quando Jesus anuncia que o reino dos céus está próximo, quando João Batista anuncia isso, a pregação deles faz muito barulho, porque eles falam a respeito de algo que o judeu espera com muita esperança, com grande expectativa, ok? Então eles falam sobre algo que é conhecido pelos judeus da sua época. Deve-se reconhecer, porém, que se trata de um contexto confuso, sem consenso, nem entre rabinos, nem entre judeus da apocalíptica. Não se deve assumir um a priori escatológico para Jesus. Em sua proclamação, Jesus não faz referência à literatura rabínica ou apocalíptica. Faz, porém, referência constante ao esquema escatológico total do Antigo Testamento. Então, de onde Jesus tira o seu conceito de reino dos céus? A resposta é, ele tira esse conceito, em primeiro lugar, do Antigo Testamento, e ele amplia a revelação do Antigo Testamento, dando a sua proclamação sobre o reino dos céus um significado próprio, um significado peculiar, que ele mesmo agrega aquilo que reino dos céus já significa no Antigo Testamento. Ficou clara essa ideia? Jesus não tem nenhum compromisso com os conceitos de reino dos céus que circulavam no seu tempo, vindos tanto do rabinismo quanto da literatura apocalíptica judaica. O conceito de reino de céus que nós encontramos no ensino de Jesus, ele está sim ancorado no Antigo Testamento, mas é um ensino próprio, que tem contornos próprios, porque Jesus agrega uma nova revelação que traz um sentido mais profundo à ideia de reino de Deus e que desenvolve a partir daquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. E o que é esse ensino de reino de Deus que Jesus traz nos evangelhos sinóticos? Bem, eu convido você a assistir às nossas próximas aulas, porque é sobre esse conceito extremamente profundo, de grande significado teológico para o Novo Testamento, que nos é entregue por Jesus, que nós encontramos na pregação de João Batista. A respeito dele nós vamos falar, é a respeito desse conceito que nós vamos falar nas nossas próximas videoaulas. Eu espero você lá. Que Deus abençoe você, que você continue acompanhando as nossas aulas e eu desejo a você tudo de bom. Um grande abraço. Deus o abençoe ricamente.